Unidade 4. Trabalho, um fazer humano. Aula 7.2. Conteúdo: o trabalho nas sociedades indígenas. Habilidade: reconhecer o trabalho como uma categoria tipicamente das sociedades capitalistas, não existindo nas sociedades indígenas. Boa noite, professores, professoras, alunos e alunas. Vamos dar continuidade à nossa reflexão aqui na sociologia, falando da questão do trabalho. Não é isso? Então, hoje nós estamos refletindo sobre o trabalho. Vamos, então, começar fazendo a nossa revisão. Então, o professor Dário trouxe aí uma visão geral do trabalho, né, o trabalho na história. Então, o trabalho sempre foi o motor que move todo tipo de sociedade e todo tipo de civilização. Ao longo do tempo, o trabalho mudou e se transformou, se reformulou de acordo com as necessidades de cada época. Podemos dividir a história do trabalho através do modo de produção, né? Que os modos de produção que a gente trabalhou aí são o primitivo, também chamado de originário, escravo, né? O modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o comunista, que é, nesses modos de produção, é como que os homens se organizaram para produzir aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência, que é através do trabalho, certo? E aí, ele trouxe também a Revolução Industrial e o trabalho assalariado, não é isso? O trabalho assalariado ele é típico, característico da sociedade capitalista. Então, o trabalho, né, como mão de obra, como mercadoria, é um fenômeno surgido com o advento da Revolução Industrial, isto é, com o início do capitalismo. Esse fato trouxe muitos e grandes problemas sociais que chegaram até os nossos dias. Mesmo que tivesse havido ações de melhoria nas condições de trabalho, com a ascensão do Estado de bem-estar social, no início do século XXI, está acontecendo um retrocesso nas leis trabalhistas. Isto é, nós estamos voltando ao tempo da Revolução Industrial, lá ao século XV, século XVI. Né? Então, é preciso a gente, século XVII, por aí. Não é isso, professor? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos, então, agora para o nosso desafio do dia da nossa aula de hoje. Muito bem. O que nós podemos levantar de questão aí nesse desafio? Qual das atividades que os nossos indígenas estão realizando aí não poderiam ser qualificadas como trabalho? Então, comente essa questão aí, tá bom? Muito bem. Vamos então agora para o tema da nossa aula de hoje, que é o trabalho nas sociedades indígenas, certo? Então vamos lá, começando com um pouco de uma revisão aí, que o professor Dário já trabalhou, mas a gente vai trazer um pouco do trabalho na história, não é isso? Então, o trabalho, como já foi colocado, tem sido, ao longo da história, relacionado ao esforço físico e ao cansaço, realizado em muitas sociedades como obrigação a qual os seres humanos deveriam se submeter. Então vejam lá, o trabalho como sacrifício. Isso é uma visão que a gente tem também do trabalho, certo? Muito bem. Vamos lá então, continuar falando dessa questão aí do trabalho como sacrifício. O professor Dário trabalhou para vocês o trabalho sobre o significado da palavra trabalho, não é isso? Que é tripalho. Então, nós vamos aí conversar com o nosso Djurquinha, né? O Djurquinha, que é o nosso grande parceiro, aquele colaborador que vem sempre aqui conosco. E então, Djurquinha, você poderia nos explicar o significado do termo tripalho,
Era um instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, no qual os agricultores batiam o trigo, as espigas de milho, para rasgá-los, esfiapá-los. Porém, é um instrumento romano de tortura, uma espécie de tripé formado por 3 estacas cravadas no chão na forma de uma pirâmide, no qual eram torturados os escravos. Bem, Diorquinha, obrigado pela sua participação, sempre trazendo aí novos conhecimentos, novas ideias para nós aí nesse sentido. Então a gente agradece, vamos então aí dar uma explicação sobre a questão do tripalho. Olha aí, o tripalho é isso aí. Então, ele era usado na agricultura, né, para algumas atividades agrícolas, mas também era usado para o castigo. As pessoas eram amarradas aí nesses três paus aí, né, e era então um instrumento de suplício. Daí o trabalho como nós temos hoje, o termo trabalho deriva daí de tripalho, para você ver a ideia do trabalho como sacrifício, como cansaço, certo? Então nós vamos aí buscar um pouco na Bíblia essa visão, né, do trabalho como sacrifício, o trabalho como castigo, uma visão judaico-cristã. Como fruto do pecado, essa visão permitiu à igreja justificar a exploração pelo trabalho. Como está lá na Bíblia, no Gênesis, né, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: maldita é a terra por tua causa, com fadiga comerás dela todos os dias de tua vida. Então veja, a nossa cultura na qual nós somos formados, tem essa ideia do trabalho aí como sacrifício, desde aí dessa questão do paraíso, né, do pecado, etc. Certo? Muito bem. Então, mas o que é o trabalho mesmo? O que é o trabalho? O trabalho é um conjunto de atividades que exige o esforço humano com o objetivo de atingir uma meta, um fim ou um propósito. O termo trabalho também é entendido como os mecanismos mentais ou intelectuais usados para a realização de alguma coisa. Então, tem essas duas visões do trabalho. O trabalho é o esforço físico, mas o trabalho também é o esforço intelectual. Então, quando você está estudando, você está trabalhando. Você está trabalhando a mente, quando você está criando um projeto, né? Então, o trabalho também tem essa conotação. Quando você está fazendo aí, desenvolvendo uma arte, você está trabalhando. Então, guardem bem essas duas visões. O trabalho como um esforço físico, né, material, e o trabalho como um esforço intelectual, no sentido mental, do esforço mental. Certo? Mas o trabalho é só isso? Vamos lá, então. O trabalho sempre fez parte da vida humana, né, dos seres humanos. Porém, o significado atribuído ao ato de trabalhar tem variado muito no decorrer da história. Então, nem todas as sociedades têm a mesma visão do trabalho que nós temos hoje, na sociedade moderna, na sociedade capitalista. Certo? Muito bem. Então, nós vamos trazer aqui uma visão do trabalho na visão sociológica. Não é isso? Então, qual é a visão sociológica do trabalho? Vamos trazer um teórico, vamos conversar aí com Engels, né, que é um parceiro de Marx, que diz o seguinte: o trabalho é muito mais do que fonte de toda a riqueza. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. Veja lá como que isso aí é profundo, né? O trabalho é a fonte de toda a riqueza e é a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E isso é em tal grau que até certo ponto podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. Então, o homem é fruto do seu trabalho, não é isso? O que faz nós sermos homem e mulher é o sentido do trabalho, porque os outros animais não têm esse sentido do trabalho, só nós temos, né? Temos esse poder de trabalhar, de transformar as coisas com o nosso trabalho. Certo? Então aí o Engels traz essa visão do trabalho, a visão sociológica, que é muito interessante, né? Só o homem, só a mulher
têm essa capacidade de trabalhar. Vocês já tinham pensado nisso? Né? Então, é pelo trabalho que nós produzimos riqueza, é pelo trabalho que nós produzimos a nossa própria vida, que nós nos constituímos como ser, diferentemente dos outros animais. Então, o trabalho nos diferencia, né, dos outros animais, certo? Muito bem. E aí, como nós estamos trabalhando o trabalho nas comunidades indígenas, nós vamos trazer aí o trabalho nas sociedades tribais, que são as sociedades indígenas, certo? Então, vejam lá. Nós precisamos nos despir, né, do preconceito e dos estereótipos para fazermos uma análise isenta da relação que as sociedades tribais, as sociedades indígenas, têm com a categoria trabalho. Por quê? Porque ela é diferente, a visão é diferente da nossa. Então, a atividade denominada trabalho nas sociedades tribais tem acepções diferentes daquelas das sociedades capitalistas. Então, não podemos comparar, não podemos, então, comparar as duas sociedades. Os indígenas dedicavam e dedicam pouco tempo àquilo que damos o nome de trabalho, essas atividades, né? Porque eles estão preocupados em produzir aquilo para a sua sobrevivência, não é isso? Certo? Então, não tem a ideia da acumulação. Então, o trabalho como lazer. Professor, o trabalho como lazer na sociedade indígena, o trabalho tem essa concepção, né? Então, nessas sociedades, não há ideia do trabalho como algo separado das demais atividades da comunidade. Agora nós estamos trabalhando, agora nós estamos rezando, agora nós vamos passear, agora nós vamos tomar banho, brincar no rio. Não. A sociedade, nas sociedades tribais, a ideia, a concepção de trabalho, né, dessa atividade que nós denominamos trabalho, ela é muito diferente, porque não existe essa separação, certo? Então, o trabalho é mais uma atividade, assim como as outras, assim como os ritos, né, os rituais, assim como as festas, os mitos, os sistemas de parentescos e as artes. Então, não existe essa separação do trabalho. Então, quando você está ali brincando, fazendo um ritual, pescando, caçando, né? Essa ideia de trabalho como nós temos na sociedade capitalista não existe aí, né? Então, o trabalho é visto também como um lazer, certo? Muito bem. Vamos então aí, continuando nessa reflexão do trabalho como lazer, a gente vai então aprofundar essa questão, trazendo alguns pontos de reflexão. Então, o trabalho, ele é parte de toda a vida social, da vida econômica, da vida política e da vida religiosa. Então, ele é um todo, né? Então, para as sociedades indígenas, o trabalho separado de toda a sua cultura não tem nenhum valor ou importância. Não existe essa concepção, não se imagina, né? Então, principalmente para as sociedades que estão ainda isoladas, principalmente aquelas que ainda não tiveram contato com o que nós chamamos de sociedade envolvente, né? Porque a concepção é outra. Mesmo dentro dessa concepção da sociedade envolvente, a cultura indígena, ela tem uma outra acepção desse conceito, dessa categoria trabalho. Até porque nem existia, né, essa palavra. Não existia essa palavra trabalho, certo? Muito bem. Então, o trabalhador, né, numa sociedade indígena, não é compartimentalizado, isto é, não está separado, ali fragmentado. Ele é um ser social total, em todas as suas esferas de sua vida, né? O lazer, as atividades que vão gerar alimentação, a comida, a pesca, a caça, né, a agricultura, a reza no sentido do ritual, né, das festas, das danças. Então, tudo isso faz parte da vida. Então, como vimos, não é fácil separar lazer e trabalho nas sociedades indígenas, porque é um todo, né? É um todo, certo? Muito bem. Então, vamos lá.
o trabalho na visão do colonizador. Então, como é que o colonizador que chegou aqui no Brasil tinha a visão do trabalho? Ele tinha a mesma visão do índio ou dos indígenas? O que vocês acham? Era a mesma visão, essa visão do todo, essa concepção do trabalho como lazer? Não, né? Eu acho que não. Então, veja, na visão do colonizador europeu, que tinha, né, como parâmetro, como paradigma, o seu modelo de sociedade, via os indígenas como seres não dados ao trabalho. Isso escrevia lá os cronistas, né, da época da colonização, daqueles que chegaram aqui. Então, os indígenas não eram dados ao trabalho. Até por isso que eles foram buscar os africanos, escravizar os africanos para trabalhar aqui, né, no corte da cana-de-açúcar, no plantio da cana e etc. Por quê? Porque os indígenas não se submetiam àquela condição, daquele tipo de trabalho, aquela atividade que não era costumeira, nem existia na sua vida. Não é isso? Então existe uma noção de que os indígenas estão eternamente ocupados à procura de alimentos, sem tempo para atividade mais criativa, que não é verdade, não é isso? Então essa ideia que eles traziam é uma ideia errônea, porque é uma ideia que se dá a partir de uma visão eurocêntrica, né? A partir da Europa, a partir da visão do europeu, certo? Muito bem. Então vejam lá, é interessante a gente fazer essas análises, fazer essas reflexões, para que nós possamos entender melhor como se dá a questão da convivência, da vivência do trabalho nessa sociedade, não é isso? Porque senão a gente faz uma análise preconceituosa, faz uma análise errônea, né? Faz uma análise a partir da nossa visão. Ah, mas então os indígenas não são dados ao trabalho. Eu botei ali entre aspas, porque esse não ser dado ao trabalho é ser preguiçoso, né? E essa visão, infelizmente, ela está arraigada na nossa consciência, né, do brasileiro. Do brasileiro que está fora da sociedade indígena, né, nós chamamos de sociedade envolvente. A sociedade envolvente tem essa ideia, que é uma ideia preconceituosa. E a gente vê isso muito forte hoje, né? Muito forte, essa visão de que é preciso explorar as terras indígenas, porque as terras indígenas não geram riqueza. Então, o que é riqueza? Qual é a visão de riqueza que nós temos? Não é isso? É interessante a gente refletir isso. O que é ser rico? O que é ser rico? Ser rico é ter carrões, ter casonas, ter um monte de roupa, 300, 400 sapatos, muita roupa, muito isso, muito aquilo. Isso é riqueza? E o meio ambiente? Preservar o meio ambiente é importante dentro da sociedade? Não é isso? Então, nós precisamos refletir isso. A sociedade precisa refletir isso. Nós, amazônida, precisamos refletir isso. Porque é aqui que nós vivemos, né? A nossa amazônida, o nosso Amazonas, né, está sendo bem aproveitado por nós estamos usufruindo, né, das nossas riquezas naturais, da nossa biodiversidade. O que é mais importante? A floresta em pé ou a floresta no chão? Não é isso? Então, essas reflexões nós temos que fazer, né? Então, dentro dessa concepção é que nós vamos entender a importância da preservação das terras indígenas, né? Para que elas não sejam invadidas por garimpeiros, por madeireiros, né? Essa visão de riqueza, essa visão de trabalho, né, que está em voga e que tem que ser refletida, certo? Muito bem. Vamos, então, avançar aí na nossa reflexão, certo? Então, as sociedades indígenas são sociedades de abundância. Podemos dizer que a sociedade indígena é uma sociedade da abundância? O que é isso? O que é a sociedade da abundância? Então, segundo o antropólogo Marshall Sahlins, há duas formas possíveis de abundância. Vejam lá, reflitam bem nisso aqui. A primeira é: as necessidades podem ser facilmente satisfeitas, seja produzindo muito,
seja desejando pouco. Pare um pouco para pensar nessa frase. As necessidades podem ser facilmente satisfeitas, seja produzindo muito. Produzindo muito para quem? Produzindo muito para quê? Seja desejando pouco, né? Então, quando nós falamos de abundância, nós temos que ter essa visão, né? É importante você entender isso. Então, as sociedades indígenas eram uma sociedade de abundância. Por quê? Porque nessa sociedade não faltava nada. Nessa sociedade não faltava nada. Nessa sociedade ninguém morria de fome. Então, se uma sociedade em que as pessoas não morrem de fome, é porque é uma sociedade de abundância. Hoje, nós, por exemplo, a nossa sociedade capitalista, que tem uma visão do trabalho diferente, nós somos uma sociedade que temos muita produção, mas as pessoas morrem de fome. As pessoas não têm onde morar, as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm o que vestir, as pessoas não têm como se locomover. Então vejam, então, como que você pode, de repente, dizer assim, mas quem que tem abundância? A nossa sociedade capitalista ou a sociedade originária? As sociedades tribais que nós temos no Brasil e principalmente na Amazônia. Onde que está a abundância? Então, nós vamos... o que é a riqueza? Então, essa ideia da riqueza, né? O que é a riqueza? Então, vamos refletir nisso aí, certo? Muito bem. Então, veja lá. O conceito de pobreza não se aplica a sociedades onde todos os membros são igualmente aquinhoados com um número, né, e tipo semelhante de bens materiais. Então, não existe a ideia da pobreza. Por que não existe a ideia da pobreza? Porque você não tem como comparar quem tem mais, quem tem menos, né? Então, dentro das sociedades tribais, que são as nossas sociedades indígenas, né, que nós estamos refletindo a questão do trabalho, então, o que é, então, essa sociedade de abundância? O que é a pobreza? O que é o conceito? Como que nós podemos analisar o conceito de pobreza dentro dessa sociedade? Refletindo, né, nessa questão aí. Então, se todos recebem o número e o tipo semelhante de bens materiais, então não há pobreza, né? Então é interessante a gente refletir, porque muitas vezes, como nós fazemos a análise sempre a partir da nossa visão, a partir do lugar social que nós estamos, a gente sente dificuldade de entender, né? Entender essas questões. E aí a gente quer explorar a Amazônia, quer gerar riqueza na Amazônia. Mas para quem? Quando nós gerarmos riqueza, quando nós explorarmos as nossas riquezas minerais, por exemplo, vamos fazer aqui trazer aqui um exemplo. Todo o ouro de Serra Pelada, milhões de toneladas de ouro que foram tirados de Serra Pelada. Para onde foi esse ouro? Essa riqueza gerou melhoria de qualidade de vida para quem mora ali no Pará, na região de Serra Pelada? Como vivem essas pessoas ali? O que resultou para elas de riqueza? O que trouxe de melhoria de qualidade de vida? Trouxe melhoria de qualidade de vida ou trouxe pobreza, miséria, violência? Então é isso que nós temos que refletir, né? Nós temos que refletir sobre isso. Então, essa questão da riqueza e da pobreza, essa questão de como explorar a natureza, de como usar a natureza, ela é muito relativa, né? Essa questão da abundância, da riqueza, é muito relativa, né? Porque, de repente, nós tiramos da Serra Pelada milhões de toneladas de ouro e o Pará continua pobre, um estado pobre, né? Nós tiramos milhões de toneladas de ferro lá da Serra dos Carajás, e aonde está a riqueza desse ouro, desse ferro que foi tirado aí dos Carajás? Não é isso? Então vejam, muitas vezes as populações que são afetadas por essas, entre aspas,
benfeitorias e riquezas do desenvolvimento, né, que se traz, será que realmente é desenvolvimento? Então a gente vai refletindo nessa questão aí. Então, os indígenas, as sociedades tribais, as sociedades indígenas são tidas como sociedade de abundância, porque não falta, né, ali todos têm o suficiente. Então ela é uma sociedade de abundância também, por quê? Porque os indígenas efetivamente só dedicavam pouco tempo àquilo a que damos o nome de trabalho. E apesar disso, não morriam de fome, né? Então, se você não precisa se esforçar mais para produzir mais, para quem, né? Então, eles dedicavam o tempo suficiente. Assim como dedicam o tempo para os rituais, para as festas, etc. Né? Certo? Então, como é que nós podemos ver isso? Os próprios cronistas que andaram por aqui na época da colonização, eles nos trazem essa ideia. Os cronistas da época são unânimes em descrever a bela aparência dos adultos e a boa saúde das numerosas crianças, a abundância e a variedade de recursos alimentares que essas sociedades tinham. Olha aí. Né? Então vejam, não é bem verdade que as sociedades indígenas passam fome as sociedades que tiveram contato, né, com a sociedade envolvente e que foi tirado dela a sua riqueza natural, né, a sua diversidade natural. E que eles não têm ali aquele espaço que eles tinham, porque a questão do espaço na floresta para os indígenas é diferente da nossa, porque nós temos, nós vemos quando nós olhamos para a natureza, nós vemos dinheiro. Né? Quando os indígenas olham para a natureza, para a floresta, eles veem o quê? Veem vida, né? Veem sobrevivência, vê a natureza, vê a convivência, a relação com esse ser, vê a cultura, vê os seus antepassados, vê a religião. Então ali está tudo, né, tudo junto. Não existe essa separação. Então, os próprios cronistas, eles dão para nós a condição de a gente poder ver, né, que era uma sociedade de abundância. Aquelas populações, diz outro, né? Cavarral dizia, aquelas populações tinham uma significativa produção agrícola, domesticavam animais silvestres, produziam algodão de alta qualidade, tinham uma indústria de cerâmica bem desenvolvida. Vejam lá, está falando de quem? Das sociedades tribais, das sociedades indígenas, principalmente aqui do Brasil e da Amazônia. Né? Aí o Cavarral, quando navegava aqui pela própria Amazônia, ele era cronista, ele escrevia. E ele tem outras passagens das suas crônicas que diz assim, que tem a comunidade que tem tanto alimento que daria para alimentar, por exemplo, um exército de 1000 homens durante um mês. São palavras deles, escritas lá. Então, tirando todos os seus exageros aí das suas crônicas, né, da época, mas significa dizer o quê? Que essa sociedade eram sociedades que tinham, né, viviam sem fome. Viviam sem fome. Então, ali as pessoas tinham o suficiente para a sua sobrevivência. Certo? Então, continuando aí nas palavras dos cronistas, né, diz assim, e foi graças à abundância de alimentos produzido por eles, que são os indígenas, que os tripulantes da expedição de Orellana não pereceram no percurso pelos rios da Amazônia. Vejam lá. Né? Então aqui ninguém está inventando nada, nós estamos trazendo palavras do próprio cronista, aqueles que tiveram contato com essa população, antes, é claro, desse contato aí, né, do mundo dito civilizado, do mundo desenvolvido, entre aspas. É isso? Muito bem. Então, como é que é a divisão social na sociedade, nas sociedades tribais, nas sociedades indígenas? Vamos lá, então, a gente vai ver
aí como que isso acontece, certo? Divisão social do trabalho nas sociedades indígenas. Nas sociedades, a divisão do trabalho não se dá por uma hierarquia ou por classe social. Há uma divisão de tarefas por sexo e idade. Homens caçam e pescam, constroem as habitações, preparam a terra para a prática da agricultura, fazem canoas e produzem os instrumentos de trabalho. Mulheres coletam frutos e raízes, elaboram a comida, cuidam das crianças, fazem objetos de cerâmica, redes e cestos. Então, dentro das sociedades tribais, existe também a divisão social do trabalho, só que é uma divisão social do trabalho diferente daquela divisão social do trabalho que nós temos na sociedade capitalista, né, que é uma divisão social aí por tarefas diferente né, dessa sociedade aí. Então, aí a divisão ela se dá por sexo e idade. Então, dentro da sociedade existe essa organização que cada um vai tendo a sua tarefa, as suas atribuições para que a sociedade ali possa estar sobrevivendo, convivendo e se organizando e se desenvolvendo, certo? Muito bem. Eu acho que por hoje é só, professor, mas amanhã eu quero dizer que temos outro encontro de sociologia. E deixando bem claro que amanhã nós temos uma aula, temos a revisão e temos a avaliação, né? Exatamente. Amanhã nos vemos de novo. Até amanhã.